Olá, saudações a todos. Bem, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a coluna cervical, em especial sobre a cervical alta. Então, ao contrário de que muita gente conhece ou imagina, a cervical ela é composta, no caso, por 7 vértebras, indo da que a gente chamamos de C1, C2, C3, C4, C5, C6 e por fim a C7. No caso, a vértebra de C1, ela tem um nome específico que se chama Atlas. A C1 é a primeira vértebra cervical a qual ela suporta o peso do crânio sobre ela, ok? Ela é uma vértebra que ela não possui processo espinhoso como todas as demais, né? Então, quando nós olhamos de perfil uma vértebra, ela apresenta um processo espinhoso. No caso da C1, ela não apresenta esse processo espinhoso. A função dela, basicamente, é suportar o peso do crânio. Já a C2 apresenta também um processo espinhoso, bem avantajado até, comparado com as demais. Porém, C2 tem uma característica que é ter o dente, que a gente chama de dente do áxis, né? Ela também tem um nome próprio, que chama áxis, a segunda vértebra cervical, e ela apresenta esse dente. A função desse dente é se encaixar com a Atlas, permitindo os movimentos, tendo uma ação de pivô para a vértebra superior, que seria a vértebra de C1. Então nós temos aqui o que nós chamamos anatomicamente, a cervical alta seria C1 e C2 somente. Porém, na prática, nós consideramos também a base do occipital, o que nós chamamos de C0. Por quê? Porque essas 3 primeiras vértebras, elas terão uma função muito específica para a coluna cervical, os movimentos que acontecem na cabeça. A base do occipital, articulando com a primeira vértebra, que seria C1, Atlas, nesse nível ocorrem os movimentos de Nesse nível entre C0 e C1 ocorrem os movimentos de flexão, extensão e as inclinações laterais, né, que são os movimentos de inclinação da cabeça, tanto direito quanto esquerdo. Então nós podemos dizer que aproximadamente 50 a 40% dos movimentos de flexo e extensão ocorrem entre o occipital e C1. Então, o movimento de deslizamento dos côndilos occipitais sobre as facetas superiores do Atlas. Então, nós temos como se fosse uma superfície convexa, que seria do occipital, deslizando sobre uma superfície côncava do Atlas, o que permite esse deslizamento, no caso do côndilo, anteriormente fazendo um movimento de extensão e posteriormente fazendo um movimento de flexão da cervical alta, ou seja, C0, C1. Os movimentos de inclinação, eles ocorrem por deslizamentos laterolaterais também entre superfícies convexa e côncava do occipital, que nós chamamos de C0, e do Atlas, que nós chamamos de C1. Neste nível não ocorrem movimentos de rotação. Esses movimentos de rotação, eles estarão basicamente no nível de C1 com C2. Então, no nível de C1 com C2, onde nós temos a articulação Atlas-Axis, ocorrerão os movimentos de
rotação cervical. Cerca de também 45% do movimento de rotação da cabeça e do pescoço ocorre neste nível, entre C1 e C2. Isso se dá a configuração que se tem pelo encaixe do axis no atlas, o que permite esse movimento rotacional de uma vértebra em relação à outra. Nesse nível não ocorrem os movimentos de flexão e extensão e nem os de inclinação da coluna cervical. Isso estará ocorrendo no nível superior e os de rotação no nível inferior. Então, o que nós podemos dizer? Que somente o nível, considerando que isso seria a nossa cervical alta, praticamente o nível C0, C1 e C1 e C2 são responsáveis por 50% do todo o movimento do nosso pescoço, todo o movimento da nossa cabeça. Por isso nós dizemos que a coluna cervical alta ela é altamente especializada, diferente dos demais níveis. No nível C2 para C3 nós já começamos a ter um outro tipo de configuração, onde essas articulações facetárias elas têm uma angulação de aproximadamente 45 graus, o que permite um deslizamento antero-posterior de uma vértebra em relação à outra, realizando os movimentos de flexo-extensão. Então, esse poderia ter assim um próximo tópico, né, o que nós chamamos aqui de cervical baixa, que vai de C2 até C7. Essas vértebras, devido à sua configuração das facetas, elas promovem sempre um movimento de rotação e inclinação ipsilateral. Todos os movimentos de rotação e de inclinação, eles ocorrem simultaneamente na coluna cervical baixa. Esse nível ele não faz movimento de inclinação. O único nível da coluna vertebral que faz inclinação é C0, C1. Do nível C2 para baixo, essas vértebras, quando nós pedimos para o paciente realizar um movimento de inclinação da cabeça, essa vértebra, na verdade, ela está inclinando e está rodando para o lado esquerdo. O que acontece quando nós observamos que o paciente mantém a cabeça ainda olhando para frente é que esse movimento ele está sendo compensado pela coluna cervical alta, porque a baixa ela está rodando e inclinando, já a alta ela faz o ajuste com o deslizamento dos côndilos sobre as facetas de C1. Né? Então, é uma falsa impressão que quando nós estamos fazendo, ou, enfim, são prescritos alongamentos nesse sentido, que você está alongando a sua coluna cervical baixa. Muito pelo contrário, você está colocando um estresse grande em cima dos côndilos e das facetas articulares, das faces articulares de C1. Que quando realizamos esses padrões de movimento, o que acontece na verdade é um deslizamento no nível superior. Já os níveis inferiores, num padrão de normalidade, eles estariam fazendo este movimento de inclinação com rotação ipsilateral das facetas articulares. Ok? Então, aqui nós temos a demonstração então da coluna cervical. Anatomicamente, então, nós temos aqui, esse seria a base do occipital, né? O que nós chamamos de C0. A primeira vértebra aqui em cima que sustenta o occipital, nós chamamos de atlas, ou C1. A segunda vértebra que encaixa sobre ela, que tem esse processo espinhoso mais avantajado, mais proeminente, é a vértebra de C2, a qual apresenta o seu dente que passa por entre a vértebra de C1, permitindo os movimentos rotacionais. Como eu disse, no movimento de flexo e extensão, a gente tem o que? Um deslizamento dos côndilos occipitais sobre o atlas.
E nos movimentos de inclinação, deslizamento lateral desses côndilos sobre o occipital. Já a articulação de C1, C2, ela é uma articulação interessante, pois elas são convexa, né? Então aqui C1 e C2, a articulação entre atlas e axis. Elas não têm uma superfície côncava convexa como C1, C2, mas elas têm uma outra característica, que são, por isso nos movimentos rotacionais, a vértebra dá uma leve subidinha e desce novamente, por causa desta configuração convexa. Nós percebemos que a vértebra de C1 ela não apresenta processo espinhoso. Os processos espinhosos eles se iniciam a partir de C2. Nas vértebras cervicais, diferente das vértebras torácicas e lombar, os processos transversos eles não estão posteriores, eles estão lateralmente à vértebra. Então a palpação dos processos transversos na coluna cervical eles ocorrem lateralmente. O que nós temos na região posterior são os pilares articulares, onde nós executamos o que? As manobras. Os processos transversos, eles possuem na coluna cervical o forame transverso, por onde passa a artéria vertebral, que vocês podem observar aqui em vermelho. Ou seja, a coluna cervical, ela apresenta características muito específicas, diferente das demais vértebras do corpo. E é preciso ter uma atenção muito grande à coluna cervical alta, devido à sua alta especialização nos movimentos que são executados. Então, esse vídeo de hoje, essa aula de hoje para vocês é para chamar a atenção para todos os fisioterapeutas, todos os profissionais que tratam pacientes ortopédicos a ter uma atenção maior com a coluna cervical e assim aprimorando seus resultados com seus pacientes, ok? Eu deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários. A gente se vê em breve. Até mais.